Agora filho chora e mãe não vê. Passamos dos 16 avos, tiramos aquela pressão, pegamos um Japão, uma boa equipe, mas que não ofereceu tanto perigo assim para o Brasil. Se você analisar friamente o jogo, o Japão só deu aquele chute no gol. Não teve nada além daquilo e foi um erro de passe do Brasil e logo depois o Brasil fez uma pressão absurda, 90 minutos. E pelo fato do gol ter sido no finalzinho, dá a sensação de que o jogo foi apertado, e de fato foi, mas o Japão não ofereceu tantos riscos assim para o Brasil, a verdade é essa. Passamos por ele, imaturidade da seleção japonesa, assim como as seleções africanas. Eu tenho percebido uma imaturidade muito grande. Você vê o Congo, que começou ganhando o jogo, depois tomou a virada. Senegal, que jogo foi aquele, brother? Dando 2-0, jogou aos 80 do segundo tempo, deixou a Bélgica empatar e depois virar na prorrogação. Falta maturidade ainda dessas seleções africanas e também asiáticas. A gente tem percebido que eles têm melhorado e muito na questão tática, física e até técnica. Falta um pouquinho de técnica ainda, mas tem melhorado. Mas falta maturidade, falta o que a gente chama de cancha, falta o que a gente chama de camisa, para o cara chegar lá na hora e não tomar essas viradas e não perder jogos que, pô, enfim, né? Nós vamos ter aí a Argentina, não sei que dia você está vendo esse vídeo aí, mas vamos ter Argentina e Cabo Verde, vamos ver como é que vai ser. Franco atirador Cabo Verde e provavelmente vai dar a Argentina. Nós passamos pelo Japão e vamos pegar a Noruega. Não tem tanto problema assim a Noruega, vamos ser sinceros, gente. Se a gente tiver medo da Noruega, já pode voltar para casa nas oitavas mesmo. O Brasil vai passar da Noruega, é o nosso prognóstico. Óbvio que futebol é um esporte maravilhoso, justamente porque nem sempre o favorito vence. O futebol ele tem uma coisa muito diferente dos outros esportes. Por exemplo, deixa eu beber essa água aqui para você. Para eu falar melhor para você. O tênis, por exemplo. 99% das vezes o melhor tenista vence, né? Obviamente tiver uma lesão, uma coisa ali, mas ele vai vencer. No vôlei é a mesma coisa, são 3 sets, o melhor time sempre vence. No basquete é a mesma coisa, obviamente, quando tem times muito discrepantes, tá? Então, no futebol é um pouco diferente. No futebol pode acontecer um milagre, por exemplo, de Cabo Verde ganhar da Argentina, né? Pode acontecer um milagre, que não seria um milagre, mas é muito difícil a Noruega ganhar do Brasil. Não tem esse time para ganhar do Brasil, a verdade é essa. É um time bom, é um time da Europa, que tem jogadores que jogam em grandes clubes, tem o próprio Haaland, mas para poder Haaland fazer gol, filho, a bola tem que chegar nele, entendeu? Eu acho que o Brasil vai amassar a Noruega. Acredito, inclusive, que vai ser um jogo mais fácil do que foi o jogo contra o Japão. O Brasil está crescendo no momento certo da competição, o Ancelotti já disse isso. Na verdade, todos os treinadores, ontem o treinador de Portugal, inclusive, falou a mesma coisa, que a Copa do Mundo começa agora, né, que foi o 16 avos para eles, e eles ganharam da Croácia. Você vê que todos os treinadores têm essa noção. Passou ali, irmão, 16 avos, 4 joguinhos, irmão, 4 jogos. Se você empatar os 4, ganhar os 4 no pênalti, você é campeão do mundo. E crava seu nome da história pela eternidade. Então o Brasil tem chance sim de ser hexa, eu acredito. Vinícius Júnior cresceu na competição, Bruno Guimarães cresceu na competição. Nós temos uma zaga que está bem, né? Não está tomando tantos gols assim bobos. Os gols foram, pô, não tem o que fazer de fato, né? Foi erros ali individuais, tirando o gol contra o Marrocos, mas ali vão apagar aquilo. E nós temos um meio-campo que, infelizmente, nós perdemos Paquetá. Isso aqui nos preocupa um pouquinho, porque se a gente fizer uma análise fria, desde antes da Copa até agora, o Brasil tem sofrido muito com lesões, né? Tem gente que pode pensar assim, o jogador não se cuida, não é nada disso. Os jogadores jogam todos na Europa, não tem nada a ver. Olha só, Militão, Estevão, velho. Estevão se machucou, o próprio Neymar não chegou em condições, né, plenas para a Copa do Mundo. Aí depois, no lugar de Militão, que veio o Wesley, velho, que estava jogando muito bem, ia fazer aquele punch ali no lado direito, se machuca também, velho. Aí depois Rafinha, que não vinha jogando bem, mas é uma peça importantíssima. Rafinha joga muito e a qualquer momento poderia decidir um jogo pelo Brasil. Machucado também Rafinha. E agora, nesse último jogo contra o Japão, infelizmente perdemos Paquetá, que eu vinha elogiando aqui nos vídeos, você sabe disso. Inclusive no jogo contra o Marrocos, que todo mundo jogou mal, eu elogiei Paquetá, porque a disposição tática dele ajudou muito. Falei aqui, se você não viu o vídeo, vai lá e volte, você vai ver. Eu falando que inclusive o gol do Brasil que o Vinícius Júnior fez, tem muito da participação de Paquetá pisando na área, fazendo esse balanço, esse balão ali nas intermediárias e de um lado e do outro, lado esquerdo e lado direito. Paquetá é muito importante. E hoje nós não temos um jogador igual a Paquetá. A verdade é essa, que tem essa qualidade do passe, que pense o jogo, que tente uma tabela, que pise na área. Tá, tudo bem, podemos pensar além em Danilo Santos. Eu acho que vai vir de Danilo Santos, tá? Eu acho que vai ser Danilo Santos. Ele não vai arriscar uma outra formação, como por exemplo ele botou Martinelli.
Lembre-se, gente, ele colocou Martinelli naquele final de jogo ali no meio-campo porque foi desespero modion. E ele já estava planejando também a prorrogação. Martinelli não iria jogar naquele meio-campo porque ele já tinha dito que ele ia colocar Neymar. Então, quando ele colocasse Neymar, Neymar ia centralizar, Martinelli ia cair para a ponta, provavelmente ele ia tirar Ryan e botar Martinelli lá na direita. Então, eu acho que ele não vem de Martinelli, eu acho que ele não vem de Endrick também. Né? Vamos ser sinceros aqui com as nossas convicções, Endrick uma expectativa enorme, mas na Copa do Mundo, Endrick não tem entrado e feito a diferença. Né? Vamos ser sinceros. Eu torço muito que Endrick faça, ele é um matador, ele é iluminado, ele joga muita bola, mas ele não tem feito a diferença. Né? Igor Thiago, esqueça, caiu, não vai jogar. Não, Luiz Henrique não dá, porque ele não sabe fazer esse meio campo, já ficou provado isso no jogo contra o Egito lá no amistoso, foi tanto que ele substituiu e nunca mais Luiz Henrique voltou para poder fazer esse quadrado ou triângulo ali no meio campo. Eu acho que vai dar o óbvio, eu acho que ele vai vir de Danilo Santos, seria isso. Mas Ancelotti tem surpreendido a gente, né? No jogo contra o Japão mesmo, se você for ver, todo mundo pediu para sair Casemiro, ele não tirou Casemiro, teimou, deixou Casemiro no jogo, Casemiro fez o gol, mas eu vou ser sincero com você, treinador às vezes tem que ter sorte também, né? Mesma coisa aconteceu com o treinador de Portugal ontem, tirou Cristiano Ronaldo quando o jogo estava 1-1, faltando poucos minutos para acabar e ir para uma prorrogação, possível pênalti, Cristiano Ronaldo inteiro no jogo, tinha feito gol, tinha feito um golaço que tinha sido anulado, ele vai, tira Cristiano Ronaldo, bota Gonçalo Ramos. Aí o que é que aconteceu? Gonçalo Ramos, coloca Gonçalo Ramos na posição de Cristiano Ronaldo. Aí Gonçalo Ramos vai e faz o gol. Né? Óbvio que tem mérito do treinador, mas existem substituições que são meio difíceis de entender. Casemiro mesmo era para ter saído, estava lento, mal no jogo, errando todos os passes, amarelado. A seleção do Japão jogando atrás para pegar o contra-ataque. Naturalmente, um volante às vezes precisa fazer uma falta tática ali, uma falta para você matar um contra-ataque, e Casemiro iria fazer isso. Né? Só que o dedo do treinador entrou e a sorte também, iluminado, Ancelotti, enfim, mérito também. Vamos ser honestos, vamos ver aqui que às vezes o treinador enxerga coisas que a gente não enxerga. Deu certo. Assim como ele colocou Martinelli no meio campo, é um absurdo para mim, não faz sentido nenhum. E Martinelli dentro da área pisou e fez o gol. Então, enfim, Martinelli tem jogado assim com o Ancelotti, né? Ele tem usado Martinelli nessa posição. Eu particularmente nunca vi Martinelli jogar assim em lugar nenhum da vida. Eu acho que ele é ponta mesmo, corredor. Mas, se tá dando certo, né? Ele tem que continuar. Não acredito que ele vá de Martinelli contra a Noruega. Eu acho que ele vai de Danilo Santos. O Brasil cresceu, é um momento importante da Copa do Mundo. Tem que ter muita consciência disso. Nós temos um cara que está jogando muito bem, que é o Vinícius Júnior. Mas o Brasil tem sofrido com essas lesões. Né? Tem sofrido muito. E aproveitando esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o Neymar. Eu que sou um grande fã de Neymar, todo mundo sabe, quem não me segue ainda nas redes sociais, bota aqui minha produção. A produção sou eu mesmo, tá? Bota aqui Louro do Gueto. Eu sempre faço brincadeiras lá e eu sou um fã de Neymar. Mas aqui eu tenho que ser muito coeso e muito coerente com as minhas opiniões do que eu vejo e que eu assisto de futebol, porque eu não posso ir com a emoção completa aqui, eu tenho que ir com a razão. A gente percebe que Neymar não vai ser utilizado nessa Copa do Mundo, infelizmente. O que vai acontecer é que Neymar vai entrar uma hora ou outra. O que está acontecendo é o que a gente já tinha visto, que Neymar está sendo usado como um amuleto ali no grupo, foi pedido pelos jogadores, é um cara para trazer essa responsabilidade, trazer os holofotes. Hoje, inclusive, nos programas de stream e de esporte, todo mundo falando de Neymar, quem é que vai jogar, se Neymar vai jogar no lugar de Paquetá, se dá para jogar, claro que não vai, gente. Eu posso errar aqui, mas eu vou cravar. Neymar não entra no lugar de Paquetá. Não esqueça isso. Neymar não está sendo a terceira opção do meio campo. Pô. A terceira opção do meio campo, ele bota Danilo, bota Martinelli, ele desce Cunha, ele bota Endrick e desce Cunha, mas não bota Neymar. Neymar só entrou contra a Escócia 15 minutos com o jogo 3-0. Então eu como grande fã, queria ver Neymar mais jogando. Mas também pela coerência, pela intensidade da Copa do Mundo, o jeito que o Brasil está jogando, o jeito que as outras seleções estão jogando, a exigência física, a gente sabe que Neymar não dá para entrar de titular, né, num jogo decisivo. Seria uma irresponsabilidade de Ancelotti. Ah, mas Neymar é craque, tá não sei o quê. E eu quero. Meu coração quer que ele bote Neymar de titular. Mas é muito arriscado. Você vê que Casemiro, mesmo jogando na Europa, jogando em alta intensidade, mas com uma certa idade, com um pouco mais de lentidão ali para fazer essa marcação, já sofre. O próprio Danilo também, que está jogando muito bem no lateral direito, sofre. Então imagine Neymar nessa intensidade. Pode ser, nada é impossível para Ancelotti,
mas eu duvido que ele faça essa trinca com o Neymar no meio campo, porque, gente, quem saiu foi Paquetá, é um jogador que faz a marcação, que faz o balanço. Neymar não vai ter esse vigor físico, a não ser que seja nos 30 minutos finais, 20 minutos finais ali, apesar de que Ancelotti disse que ele tem condições de jogar 90 minutos, mas eu acho que não tem. Ancelotti está sendo muito inteligente, trazendo para cima o Neymar o tempo inteiro, elogiando o Neymar, quando ele não... Olha só que louco, ele não colocou o Neymar no jogo contra o Japão e a gente venceu. Você já pensou se a gente tivesse perdido? A imprensa tinha matado ele. Não, você não colocou o Neymar, o craque, papapá. Mas aí na hora que a gente ganhou o jogo, ele disse, não, já tinha conversado com o Ney, ele ia entrar na prorrogação. Aqui na Bahia isso aqui chama Gueba. Gueba, ele não quis colocar Neymar, a verdade é essa. Ele preferiu botar Martinelli, deu certo, parabéns para ele, mas não é Gueba. Ele sabe ou ele não consegue entender ou ele não quer que Neymar jogue de fato. Só entre com o jogo decidido ou desespero Modion. Quer desespero Modion, tomando 2-1 da França, 2-1 da Argentina, o Brasil com 6 atacantes, ele vai botar Neymar para ver o que é que dá ali. É isso que eu acho que Neymar só vai entrar nesses momentos, infelizmente. Mas de fato eu acho também que Neymar tem feito um papel importante na seleção, como eu falei, tirando a pressão, ajudando os jogadores mais jovens. Eu acho que isso conta sim, sabe, velho? Conta muito. Quem conhece um pouquinho de futebol, do que acontece ali nos vestiários, nas coisas, os próprios ex-jogadores falam isso, funciona muito. E Neymar tem sido muito importante para a seleção, mas infelizmente eu acho que ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção de Ancelotti. Neymar não vai entrar, e se entrar, por exemplo, se a gente estiver dando 2-0 contra a Noruega, jogos 80, 85, 75, ele bota Neymar. Mas fora isso, velho, não acredito. A prova é que ele só entrou contra a Escócia e agora contra o Japão nem entrou, né? Aqueceu. E outra coisa, viu, velho? Eu vi umas coisas na internet que tem coisas que é muito são muito engraçadas, velho. O pessoal dizendo que Ancelotti deu um nó tático no treinador do Japão quando ele botou Neymar para aquecer. O treinador do Japão mudou a tática. Que história é essa? Pô, isso não existe, velho. O treinador, ele só muda o jeito de jogar quando o jogador entra, quando sobe a placa, quando tem a certeza que o cara vai entrar. Você já imaginou se todo treinador ficasse mudando a tática do seu time de acordo com quem tá aquecendo? A internet inventa cada coisa, inclusive... Cuidado, que eu tô vendo perfis nas redes sociais usando vozes de comentaristas esportivos famosos. Eu não vou falar o nome aqui, que eu não sei se eu tomo strike, mas é IA, não é o comentarista falando. Então dá aquela credibilidade, porque é a voz conhecida, mas não é o cara. Então tomem cuidado, vocês estão ouvindo coisas aí que não é o cara que está falando. São perfis que pegam a voz do cara e colocam, né? E para finalizar, já estamos com 12 minutos e 36 de vídeo, os vídeos têm mais ou menos 10 minutos. Eu queria dizer a vocês que eu acredito que o Brasil pode ser hexa. O caminho do Brasil não é tão difícil. Se você analisar friamente, a Noruega é um adversário completamente possível de o Brasil passar. Depois disso, a gente pode ter um jogo duro aí com a Inglaterra ou México. Minha opinião, passa México. A Inglaterra tem se mostrado muito frágil, inclusive contra o próprio Congo. A Inglaterra quase não passa do Congo, Harry Kane fez um golaço e tal, mas se fosse uma seleção um pouquinho melhor, tinha passado da Inglaterra. E a seleção do México está muito bem, não tomou nenhum gol nessa competição, está jogando em casa, porque eu jogo nos Estados Unidos, mas tem muita gente, muito mexicano, é uma energia absurda. Tem um centroavante lá que tem uma história maravilhosa, depois pesquisa, ele teve um problema na cabeça e agora está fazendo gol. Velho, um negócio assim fantástico que está acontecendo com o México. Eu acho que vai vir Brasil e México. E se vier, pelo amor de Deus, ó, chega a me arrepio, ó. Irmão, a camisa pesa, acredite, o Brasil passa do México. E aí poderemos ter Brasil e Argentina, tá todo mundo colocando como Argentina na semifinal, mas lembre-se que a Argentina vai pegar a Colômbia. Se eu não estiver errado, bota aqui nos comentários. Provavelmente a Argentina passando de Cabo Verde vai pegar a Colômbia. Depois vocês olhem aí e mesmo me digam. Eu não sei se a Argentina tá sendo testada nessa Copa do Mundo não, velho. Olha o que eu tô dizendo aqui. A Argentina só pegou uma mata, só pegou time fraco. E a Argentina tem um jogo muito lento quando está com a bola no pé. Pode observar, fica ali tocando meio devagar, não é igual a França e a Espanha que é 1-2, 1-2, pum, 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 não é. A Argentina não faz isso. A Argentina fica ali parecendo que tá meio no marasmo e bum. A genialidade de Messi, alguma coisa acontece ali, tem muitos jogadores com movimentação na frente, mas não é aquela seleção veloz. Inclusive, eu acho que ela pode se complicar sim, porque a Colômbia também tá jogando bem demais. Vai ser muito massa a partir dessas quartas de finais aí a gente vê alguns jogos, inclusive nós já temos aí no próximo jogo, oitavas, Portugal e Espanha. Acho que vai dar Espanha.
Mas futebol, eles estão no mesmo nível, né? Portugal e Espanha, acho que um pouquinho mais a Espanha ali, mas Portugal também tem se demonstrado muito frágil. A verdade é essa, cria muito pouco, a bola chega muito pouco em Cristiano Ronaldo. Então vamos lá, depois disso podemos ter México e Inglaterra, depois podemos ter Argentina, Colômbia, algum que vem desse outro chaveamento aí. E lá na frente, aí é a outra chave, pode ser Portugal, França, Espanha, ou alguma surpresa, né? Ninguém sabe. Eu acredito que vai dar França, o time está muito bom. E mesmo dando uma final Brasil e França, mesmo assim eu ainda acredito, apesar do time ser muito forte, mas eles têm muitas fragilidades. Vamos deixar para falar isso depois, beleza? Louro do Gueto, se gostou, dá um like aí na moral, pô. Ó, dá um trabalho da desgraça. Deixa eu falar pra você, dá um trabalho da zorra gravar esses vídeos. Porque a gente tem uma vida tripla aqui de rede social, trabalho convencional, eu trabalho na área de TI, é muito complicado, eu tenho que ficar assistindo, ouvindo, pensando no que eu vou falar com vocês para não falar nenhuma bobagem, perceber se o momento é esse ou não. Tem uma série de coisas que o YouTube também bloqueia. Então, pô, velho, ajuda aí, dá um like, não custa nada, comenta aí, vamos trocar uma ideia, beleza? Beijo do louro!